E aí, meu povo, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Para quem não me conhece, eu sou Deicon Silva, professor de História, e hoje eu tô aqui para comentar a respeito da fala do presidente hoje mais cedo, na abertura da Semana das Comunicações. Então ele falou de várias coisas lá, bastante polêmicas até, tá repercutindo bastante na imprensa, muita gente está falando disso, e algumas pessoas, bem intencionadas ou não, estão entendendo de maneira errada o que o presidente falou, né? Outras estão aí tratando de falar em golpe e tudo mais. Então, eu tenho recebido algumas mensagens, algumas pessoas estão me perguntando o que de fato o presidente quis dizer com aquilo, né? Quando ele falou em garantia do artigo 5º, em decretação do artigo 5º, coisa do tipo. Então nós vamos esclarecer aqui ponto a ponto, de maneira detalhada e resumida, como sempre para vocês, tá certo? Então, antes disso, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Clica no sininho aí embaixo para ativar todas as notificações. Gente, isso é muito importante porque o YouTube acaba limitando o alcance dos canais, principalmente os canais conservadores, tá? Deixa o seu like aí também e comenta aí embaixo o que você achou, tá certo? Bom, vamos lá. Antes de começar aqui o vídeo do presidente, que eu quero comentar algumas falas para ajudar a explicar, eu queria deixar claro aqui o que seria essa decretação do artigo 5º, né? O que seria o artigo 5º? Para resumir, pessoal, o artigo 5º, ele fala dos direitos e garantias individuais das pessoas, claro, né? E ele é muito extenso, eu não vou ler aqui ponto a ponto, porque, se eu não me engano, é o artigo mais longo da Constituição. Ele fala aí nos seus incisos de vários direitos e tudo mais. Então, para resumir, o artigo 5º, ele pode ser resumido aí em 5 direitos principais, tá? Que aí dentro desses 5 direitos você pode derivar vários outros direitos. Então, por exemplo, basicamente são o direito à vida, à igualdade, à liberdade, à propriedade e à segurança, tá? Então, no direito à vida, você tem aí não só o direito de viver em si, mas também o direito aí de viver com dignidade. Então, tudo o que é necessário para se viver com dignidade. Então, o direito ao trabalho, né? Você precisa do trabalho para viver com dignidade, para se sustentar, né? Você precisa aí de saúde, você precisa ter saúde para viver com dignidade, bem-estar, enfim, tudo que se refere a viver com dignidade, engloba o direito à vida. Você tem também o direito à igualdade, né, que não se fala só em igualdade material, mas igualdade em todos os sentidos, igualdade de tratamento, igualdade de tudo, principalmente na questão aí do judiciário, que é o que nós vivemos hoje, né, em parte do judiciário, onde você tem uma parte do judiciário julgando certas pessoas de certa maneira e outras pessoas de outra maneira. Então, essa igualdade aí está sendo ferida. O direito à liberdade, e aí, na minha opinião, o direito mais importante, pessoal, porque também não se refere só à liberdade de ir e vir, ao direito de ir e vir, mas liberdade num sentido mais amplo, né? Liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de crença, liberdade de culto, né? Tudo que engloba a liberdade. E por que, na minha opinião, é o direito mais importante? Porque sem a liberdade, pessoal, você não tem nenhum outro direito. Não é possível ter nenhum outro direito. Então, o direito à liberdade precede todos os outros direitos, né? Precede até o direito à vida, porque sem liberdade você não tem vida. O que é uma vida preso? Preso em todos os sentidos, né? No sentido figurado, no sentido amplo, no sentido literal, né? E por último, você tem também o direito à propriedade, né, que aí o próprio nome já diz, e o direito à segurança, né? Então, pessoal, todos os direitos previstos no artigo 5º são resumidos nesses 5 direitos, né? E eles, em todas as etapas, aí, em todas as fases, estão sendo retirados das pessoas. Então, é disso que o presidente está falando. Ele não está falando de decretar o artigo 5º, não é possível fazer isso, tá? Porque o artigo 5º já está lá. Em tese, ele já deveria estar sendo cumprido. Não é necessário decretar, nem é possível decretar o artigo 5º. Ele está falando de uma outra medida, de um outro decreto para garantia do artigo 5º. É isso que ele está falando e nós vamos ver juntos aqui no vídeo, tá certo? Assista esse vídeo até o final, porque eu quero explicar para vocês algumas outras questões também. Artigo 142, intervenção militar, porque tem a ver com o que o presidente disse, tá, pessoal? E nós vamos ver agora do que se trata, tá certo? Então acompanhe o vídeo aí. Nas ruas, olha aí, já se começa a pedir por parte do governo que ele baixe um decreto. E se eu baixar um decreto, vai ser cumprido. Não será contestado por nenhum tribunal.
não será contestado por nenhum tribunal. Aqui ele está falando aí, fazendo uma alusão às manifestações de 1º de maio, onde as pessoas foram às ruas apoiar o presidente e dizer que autorizavam sim que ele baixasse esse decreto, por exemplo, né? E aqui ele está dizendo, ele será cumprido. E até o fim do vídeo você vai entender por quê. Ele será cumprido. E o que constaria no corpo desse decreto? Constariam os incisos do artigo 5º da Constituição. Olha aí, como eu falei. O Congresso ao qual eu integrei, tenho certeza que estará ao nosso lado. O povo ao qual nós, executivo e parlamentares, devem lealdade absoluta, obviamente estará ao nosso lado. Quem poderá contestar o artigo 5º da Constituição? Exatamente. O que está em jogo? Aqui ele fala, pessoal, ninguém vai poder contestar, porque o que eu vou decretar vai ser o que está na Constituição. É o que é minha atribuição, é o que é legal. Então o Congresso vai estar do lado dele, o povo vai estar do lado dele. O povo já está do lado dele, já sinalizou, já elegeu ele, né? O povo está do lado dele. O Congresso não vai poder estar contra porque ele vai decretar o que está na lei, o que está na Constituição. E alguns ainda ousam por decretos subalternos nos oprimir. Aí, decretos subalternos, né? Que ele está se referindo a prefeitos e governadores, que, mediante decreto, estão tirando os direitos do artigo 5º das pessoas. Direito ao trabalho, direito de ir e vir, né? Com toque de recolher, por exemplo, com lockdown. É disso que ele está falando. O que nós queremos do artigo 5º de mais importante? Queremos a liberdade de cultos. Como eu falei. Queremos a liberdade para poder trabalhar. Queremos o nosso direito de ir e vir. Ninguém pode contestar isso. Exato. E se esse decreto eu baixar, repito, será cumprido, juntamente com o nosso parlamento, juntamente com todo o poder de força que nós temos em cada um dos nossos, atualmente, 23 ministros. Exatamente, pessoal. Deixa eu só pausar aqui. O que ele quis dizer com isso, então, né? É muito importante aí essa fala no final dele, eu gostei muito, porque ele fala, nós, juntamente com o parlamento, juntamente com a força dos nossos 23 ministérios, aqui, na verdade, ele está falando só de um, né? Isso porque as Forças Armadas estão diretamente subordinadas ao presidente da República, via Ministério da Defesa, né? Então, basicamente, ele está falando só de um ministério aqui, né? Falou de todos, para não deixar muito claro, mas ele está falando do Ministério da Defesa, das Forças Armadas. Então, vamos lá, pessoal, para ajudar a entender o que ele quis dizer. Na minha opinião, o que o presidente quis dizer foi em decretar estado de defesa, tá? Porque eu quero até ler para vocês aqui o artigo 136 da Constituição. Prestem muita atenção, pessoal, que vocês vão entender. O artigo 136 da Constituição fala do decreto, fala do estado de defesa, né? Então vamos lá. O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, né, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades e grandes proporções da natureza. Ou seja, atual ou iminente, né, essas graves ameaças, elas podem já existir ou podem estar na iminência de existir. E o que é, digamos assim, instabilidade institucional ou ordem social, né, ordem pública? Pense bem, pessoal, ordem pública. O que é a ordem pública hoje? O seu direito de ir e vir, direito ao trabalho. Isso é, dentro do normal, a ordem pública, né? A partir do momento que você não tem mais o direito de ir e vir, nem o direito ao trabalho, por exemplo, você concorda comigo que a ordem pública foi rompida? Pois é. O decreto de estado de defesa pode ser usado para restabelecer a ordem pública, para restabelecer esses direitos que foram retirados de você, né? E ele continua aqui, só para finalizar. O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração
especificará as áreas a serem abrangidas e indicará nos termos e limites da lei as medidas coercitivas a vigorarem dentro das seguintes. Eu não vou ler aqui porque são muitas coisas. Mas o interessante é que ele fala tanto que o decreto de estado de defesa pode cercear liberdades individuais, como pode devolver, na medida em que ele pode restabelecer a ordem pública. Tá? Então isso é muito interessante, pessoal. E ele é muito incisivo, o presidente é muito incisivo quando ele diz que este decreto poderá ser cumprido sim, poderá não, será cumprido sim. Nenhuma corte, nenhum tribunal, se referindo claramente ao STF, pode revogar isso aí, pode ir contra. Por quê? Porque primeiro ele está na lei. Mas por que ele tem tanta certeza, por que ele está garantindo tanto isso? Porque ele pode acionar um dispositivo legal para garantir que esse decreto seja cumprido. O artigo 142, ou seja, as Forças Armadas. Eu já fiz outros vídeos falando aqui de artigo 142, intervenção militar. O artigo 142 nada mais é do que as Forças Armadas. Tá? Então o presidente ele pode acionar, ele pode primeiro decretar estado de defesa para devolver os direitos e garantias individuais das pessoas que estão sendo retirados, para restabelecer a ordem social, a ordem pública no país ou aonde ela estivesse sendo rompida, e ele pode também acionar as Forças Armadas via artigo 142 para cumprir este decreto, para que este decreto seja cumprido. Então ninguém, nenhuma corte, ninguém vai chegar e falar, não, isso aí é inconstitucional, o presidente não pode fazer isso. Ninguém vai poder fazer isso, porque primeiro está na Constituição. O povo já autorizou, o povo apoia, o Congresso vai estar apoiando, porque está na Constituição, não tem como o Congresso ir contra o artigo 5º da Constituição, contra os direitos das pessoas, Então ninguém vai ser contra isso aí. E é interessante, pessoal, é importante desmistificar isso aí, porque muita gente fala em intervenção militar com Bolsonaro no poder. Veja, pessoal, eu sei que é muito bom a gente ouvir, é gostoso ouvir, intervenção militar com Bolsonaro no poder. Cara, mas a gente precisa desmistificar isso aí. Porque uma coisa é o que está na Constituição, outra coisa não está na Constituição. Intervenção militar com Bolsonaro no poder, essa frase ela não existe. Ela não existe, ela não está na Constituição, ela não está escrita em nenhum lugar. Algumas pessoas, bem intencionadas ou não, elas criaram essa frase, elas vêm com essa ideia de intervenção militar, porém isso não tem previsão legal. Tudo que não está na Constituição, pessoal, pode ser interpretado como golpe, como ditadura, entende? E o próprio presidente Bolsonaro já sinalizou isso. Veja, muitas pessoas não assistem o vídeo até o final. Mas eu quero que você, que assistiu o vídeo até aqui, me responda. Por favor, comenta aí embaixo, comenta nos comentários aí, para que as outras pessoas vejam e assistam o vídeo até o final. Comenta aí, você apoia o presidente ou você apoia a Constituição? Você apoia o presidente Bolsonaro, não é? Pois bem, o próprio presidente Bolsonaro já cansou de falar que quer agir dentro da Constituição. Por quê? Porque ele sabe que uma intervenção militar não seria bom para o país agora. Poderia até tirar ele do poder. Poderia dar munição para a esquerda e fazer com que eles criassem a narrativa e fizessem com que o presidente não fosse reeleito em 2018. Ele sabe disso. Então, a todo momento ele fala, eu vou agir dentro dos limites da Constituição. Então, por mais que a gente não goste da nossa Constituição, nós temos que respeitá-la e agir conforme o que está aqui. O presidente quer isso. E nós temos que apoiar o presidente. Como nós vamos apoiar o presidente? Agindo dentro da Constituição. Então, por favor, pare de pedir intervenção militar ou intervenção militar com Bolsonaro no poder, porque isso simplesmente não existe. Tá? E pessoal, eu estudo a Constituição, eu não sou jurista, eu sou só um professor de história, porém eu sou também militar, então eu estou familiarizado com a Constituição e com essas questões há muito tempo, tá certo? Eu não estou dando aqui minha opinião, eu estou sendo incisivo, eu estou sendo técnico, te passando informações reais, tá certo? Então, por favor, ajude a divulgar este vídeo, comenta aí, compartilha com todo mundo, peça para as pessoas assistirem, porque a gente precisa espalhar essa mensagem. Tá certo? Essa semana ainda eu volto explicando mais algumas questões aí de outras falas do presidente, tá ok? Por enquanto eu peço que você curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo. Fiquem com Deus e até a próxima.